Então, boa noite, pessoal. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre operadores e estruturas de decisão, como eu já falei. E aí, vou mostrar para vocês como que a gente utiliza, quando que nós vamos utilizar isso e qual a melhor forma de utilizar. Então, vamos lá. Primeiro, antes de eu começar a falar sobre estruturas de decisão, vou falar o que são os operadores lógicos e para que eles servem, né, na estrutura. Nós já vimos alguns operadores na aula. Nós já vimos o operador de relacional, nós já vimos operadores aritméticos, então nós já vimos alguns. E aí, o que a gente tem que fazer? Agora nós vamos entender o que é o operador lógico, como estruturar ele e, além disso, para que nós vamos usar ele junto com o if, né? Basicamente, o operador lógico, toda vez que ele fizer uma comparação, ele vai retornar true ou false. Então, assim, nós temos basicamente três. Nós temos o operador i, que é uma conjunção. É a mesma história da conjunção da matemática. Conjunção, disjunção e negação. O i é um operador de conjunção. O ou é um operador de disjunção. E o not, né, que é o não, é um operador de negação. Ok? Isso aqui tem muito a ver com aquilo que vocês vão estudar também, que chama de tabela verdade, lá em Gaal, né? Que é álgebra e geometria analítica. Vocês vão ver a tabela verdade lá, deve estar estudando, não sei se vocês já viram isso no conteúdo deles, mas em algum momento na disciplina vocês vão aprender tabela verdade, que é exatamente isso aqui que eu vou falar agora. O que é o operador i? Basicamente funciona assim, gente. Ele é utilizado quando é necessário fazer, quando ele faz uma comparação, ok? E todas as comparações são verdadeiras para ele ser verdadeiro. Vou mostrar aqui para vocês a tabela verdade. Fica assim, ó. Então tá aqui, ó. Nós temos expressão 1 e expressão 2. Tá vendo aqui, ó? Então ele só vai ser verdadeiro se todas as expressões forem verdadeiras. Então olha o primeiro caso. Se o primeiro deu verdadeiro e o segundo deu verdadeiro, então o resultado é verdadeiro. Caso contrário, se tiver algum falso, olha aqui a segunda operação. O primeiro deu verdadeiro, a segunda deu falso. Então o resultado é falso. Terceira operação, falso e verdadeiro, também é falso. Quarta operação, falso com falso, também obviamente vai ser falso. Então a tabela verdade do i, basicamente vocês têm que ter uma regrinha. A regrinha é só será verdadeiro se todas as condições, todas as expressões forem verdadeiras. Ok? Então, sempre assim. Então, anota aí, tabela verdade, o i só será verdadeiro se todas as expressões forem verdadeiras. Se tiver um falso qualquer, pode ter 10 expressões. Se tiver uma falso, ele passa a ser falso. Vamos fazer aqui uma comparação aqui. Tem alguém fazendo barulho aí pra caramba aí. Vamos lá. Vamos olhar, vamos considerar o A e o B. O A é 34 e B é 8. Então, nessa comparação, olha lá. 12, A é maior que 12, 34 é maior que 12. Isso é verdadeiro ou falso, pessoal? Isso é verdadeiro. E B é menor que 18, 8 é menor que 18. Verdadeiro e verdadeiro. Os dois sendo verdadeiro, o resultado vai ser o quê? Verdadeiro. Ok? Então, vamos fazer a próxima. É sempre isso. Você faz uma comparação, o operador lógico é isso, é o operador que você faz a comparação, verifica se as expressões vai dar verdadeiro ou falso e o resultado delas vai ser o conjunto, né, da unificação deles. Então, assim, ó, A vezes 2, 34 vezes 2 é menor que 1? Não, 34 vezes 2 não é menor que 1. Então, de cara, o primeiro deu falso. Independente do segundo ser verdadeiro, ela vai ser falso. Por quê? Porque encontrou um falso. Vamos para o próximo. A mesma expressão, vamos lá. A dividido, 12 dividido por A. Pessoal, deixa o som mudo aí, porque tá fazendo barulho na casa de vocês. Aí só liga o som quando for me chamar ou quiser perguntar alguma coisa, por gentileza. Porque senão fica fazendo tanto barulho aqui, aí a gente não consigo saber se vocês estão me chamando ou não. Ok? Então, vamos lá. Continuando com o operador i, 12, pegando o resto da divisão por 34 é igual a 0? Verdadeiro.
Já a segunda, que é A dividido por B, 34 dividido por 8 é diferente de 8,5? 4,25? Sim, falso. Então, verdadeiro e falso, resultado é falso. E por último, a expressão A menos B é maior que 9 é falso, e B menos A é maior que 108 também é falso. Falso com falso, deu falso. Ok? Então, lembrando, tabela verdade só será verdadeiro, usando o operador IN, se todos forem verdadeiros. O operador OU. O operador OU é exatamente o contrário, tá, gente? Ele é o inverso do operador I. O I só será verdadeiro se todas forem verdadeiras. O OU só será falso se todas forem falsas. É o contrário. Olha lá para você ver. Verdadeiro com verdadeiro deu verdadeiro, verdadeiro e falso deu verdadeiro, falso com verdadeiro, verdadeiro. Só vai ser falso se todas forem falsas, ok? Então não tem muito mistério. Basicamente, o que a gente tem que preocupar é entender que quando o operador lógico I só será verdadeiro quando todas forem verdadeiras. E o operador falso ou só será falso se todas forem falsas. Sempre considerando isso. Ok? Sempre, sempre. Então, vou fazer a comparação aqui. Ó. Usando considerando os mesmos valores, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. As mesmas coisas. Então, vamos lá. A maior que 32, é maior que 12, né? Verdadeiro. E B menor que 18, também verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, só pode ser verdadeiro. Agora, A vezes 2 é menor ou igual a 1. Isso é falso. Porém, ou B menos 23 é menor que 108. É verdadeiro. Se a segunda é verdadeiro e a primeira é falso, o que vai ser o resultado? Vai ser verdadeiro, ok? Lembra que é o inverso, exatamente o inverso do I, né? O outro vai ser verdadeiro e falso, um ou o outro, como já tem um verdadeiro, passa a ser verdadeiro. E por último, os dois são falsos, aí sim, nessa forma, falso ou falso, aí sim é o único caso que ele vai ser falso. Ok? Então, mais uma vez, vamos falar do operador de negação, aí a gente faz para fechar aqui o operador lógico. Eu não vou ficar gastando muito tempo com isso, como eu já falei, vocês terão vão trabalhar bastante a tabela verdade lá em GAAL, né, na disciplina de algoritmo. Então, vou deixar a professora lá, que é a professora Isabel, trabalhar bastante com vocês isso aí lá. Ok? Apesar que é importante esse conceito aqui com a gente. O operador não, também chamado de NOT, ele só inverte o valor, tá vendo? O NOT é só você colocar uma exclamaçãozinha que ela inverte o valor. Então, se a expressão é verdadeira, ele inverte, passa a ser falso. Se a expressão é falsa, ele passa a ser verdadeira. Vamos ver aqui um exemplo. Mesma coisa, olha aqui, ó. A é maior que 12? A é maior que 12 é verdadeiro. Mas se você colocou a expressão NOT ali, ó, ele vai inverter. Inverteu, passou a ser falso. Olha o outro caso. A vezes 2 é menor que 1 é falso. Se você negou ela, ele inverteu o valor, passou a ser verdadeiro. Ok? Então, basicamente, os operadores lógicos é só isso. Nós vamos aprender mais na prática. Quando eu estiver mostrando para vocês, na hora de usar o operador de decisão, da estrutura de decisão, e aí a gente utiliza eles. Mas eu vou mostrar que tem duas formas. Tem gente da gente trabalhar usando o operador de decisão, usando o operador relacional, né, o lógico, e também sem usar ele. Vou mostrar as técnicas como fazer, ok? Lembrando que, gente, qualquer momento, se vocês quiserem parar e perguntar, fica à vontade, não tem problema nenhum. Se você fala, professor, falou o professor aqui, eu já paro e escuto o que vocês quiserem perguntar. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é estrutura de decisão. Vamos entender como que nós vamos usar isso e para que serve. Basicamente, a estrutura, ela funciona da seguinte forma. Ela é para tomada de decisão para que o programa entenda uma determinada condição, uma determinada expressão. Ele vai verificar se aquela expressão é verdadeira ou falsa, ok? Então, você usa esse comando, ele vai pegar, vai fazer a operação, a condicional ali, ele vai identificar e vai verificar se aquele retorno é verdadeiro ou falso. Se aquele resultado for verdadeiro, ele entra para dentro da estrutura de comando. Caso contrário, ele passa direto. Ok?
Então vamos ver aqui como é que seria assim, a sintaxe desse negócio e como que seria o funcionamento dele. Tá aqui, ó. Primeira coisa que ele faz é o if. If, em português, é um se, ok? Então, em determinada parte do código, ele pergunta se aquela condição for verdadeira, se aquela condição for verdadeira, ele entra dentro dessa estrutura de comandos. Se não, se aquela condição não for verdadeira, ele vai pular ela e vai para a próxima linha fora da estrutura, ok? Então, é igualzinho o se que a gente fala mesmo, né? Imagina que você está andando numa rua e aí você quer atravessar essa rua. Aí, de repente, você quer atravessar a rua e tem um sinal. O que que você faz? Você vai olhar o sinal, não é isso? Você vai olhar o sinal de pedestre. Se ela tem lá aquele bonequinho que fica vermelho ou que fica verde. O vermelho, o bonequinho parado, e verde, o bonequinho andando. Então, você vai atravessar a rua, você para ali no sinal e olha o bonequinho. E aí, qual que é a condição que você faz para atravessar? Se o bonequinho está verde, não é isso? Se o bonequinho está verde, se o bonequinho está caminhando, você atravessa a rua. Se não, se o bonequinho estiver vermelho, o que que você faz? Você vai atravessar a rua com o bonequinho vermelho? Não vai, porque você vai ser atropelado. Aí você faz o quê? Você espera, ok? Não é assim que é a estrutura base que a gente faz? Então, tomada de decisão faz parte do nosso dia a dia, tá, gente? Isso aí vocês fazem sempre, isso é normal. Então, você sempre, na hora que for usar o operador if dentro de um código, pensa como que seria você tomando uma decisão naquele momento. Vamos ver outra coisa. Você está lá, você está fazendo você trabalha no caixa de sei lá, de uma padaria, ok? Falando da padaria por causa desse esquipão que vocês fizeram, depois nós vamos mexer nele. Você trabalha no caixa da padaria e aí você está fazendo uma venda. Está lá no caixa, está fazendo uma venda. De repente, o que que acontece? Vem uma pessoa, traz lá, faz uma compra que deu R$18. E aí você pega o dinheiro dele e ele entrega uma nota de 20. O que que você tem que fazer? Como que você sabe se vai ter troco? Não é isso? Como que você sabe? Se ele entregou R$20 e o valor deu 18, você vai perguntar se o valor da compra, o valor que ele deu menos o valor da compra for maior do que zero, ou seja, se você subtrair os R$18 de 20 e o resultado for maior que zero, ele tem troco, não tem? Então você iria, obviamente, o resultado ia dar 2. Nesse caso, você devolveria R$2 para ele. Mas, imagina que no mesmo cenário, a pessoa está comprando R$18 e na hora ele te entrega R$15. Ele te entregou 15 para pagar 18. Aí o que você vai fazer? Se o valor da compra é menor, menos o valor que ele está pagando, é menor que zero, você vai falar com ele que está faltando dinheiro, certo? Então, vamos lá. Ele quer comprar R$18. Ele te deu 15. Se você colocar 15 menos 18, vai sobrar 3. Vai dar 3 negativo. Aí, o que o sistema vai fazer? Está faltando R$3 para pagar a conta. Ok? Então, seria alguma coisa assim. Então, a estrutura de decisão, quando a gente coloca lá um if é a condição, ele vai testar. É o mesmo se que a gente fala, tá, gente, no dia a dia. Eu quero mostrar para vocês que boa parte da programação ela é análoga com o que a gente já faz no nosso dia a dia. Então, programar nada mais, nada menos que é transformar coisas do nosso cotidiano para o sistema, ok? Então, assim, basta você pensar como que seria o seu comportamento e de acordo com o seu comportamento, você ajusta o sistema para isso, entendeu? Então, é sempre assim, vamos repetir. Se a condição é verdadeira, ele vai executar o comando que está dentro das chaves. Caso contrário, se ela não for verdadeira, ele vai pular esse comando. Ok? Gente, tendo qualquer dúvida, pode me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos ver esse código aqui, ó. Vocês conseguem identificar o que está acontecendo nesse código? Vocês conseguem identificar, pessoal? Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês. Aquilo que eu falei, como eu não estou vendo a cara de vocês, né? E aí, tendo qualquer dúvida, me para, tá, gente? Não deixa passar, não, porque senão
Ah, agora eu tô vendo ele, o Lucas, ali. E eu fico sem saber, ok? Como é que tá a percepção de vocês. É muito importante eu entender. Então, vamos lá. Começamos. Você pode observar que aqui eu já estou usando o scanner, nós aprendemos na última aula, para receber entrada de dados, declaramos uma variável chamada número, que é do tipo inteiro, e logo no início eu pedi o cara para entrar com o número. Então a pessoa foi lá, digitou lá o número, qualquer número que ela quiser. Depois que ele digitou o número, fez uma operação matemática. Olha lá, número dividido por 2, se o resto é igual a zero. Todo número que você dividir por 2, se o resto é igual a zero, então ele é o quê? Um número par. Então ele faz exatamente essa comparação. Ele pega, divide aquele número por 2 e verifica se o resto é igual a zero. Se o resto for igual a zero, ele vai imprimir na tela número par. E se o resto não for igual a zero, for diferente de zero, ele não vai fazer nada, ok? Porque nós não trabalhamos a condicional dele não ser diferente de zero, só comparamos se ele é igual a zero. Vou pegar aqui, ó. Daqui a pouco eu vou fazer o seguinte, nós vamos passar por todo o conteúdo, depois aí eu passo para a parte Ô, prática. Vinícius, Oi. Pode perguntar. eu fiquei numa dúvida aqui agora porque ele usou ali o símbolo de porcentagem. Aí eu não entendi porque ele não colocou só o símbolo de divisão mesmo. Número dividido por 2 igual a zero. Certo. O porcentagem, ele pega o resto, ok? O barrinha, que esse barra para a direita, ele é divisão. Seria perguntando se o resultado da divisão é igual a zero. Aqui não está perguntando o resultado da divisão. Aqui está perguntando se o resto dessa divisão é igual a zero. Entendeu? Então, se você pegar qualquer número par e dividir ele por 2, o resto da divisão vai ser igual a zero. Mas o resultado da divisão não é zero. Só que, por exemplo, pensa aqui, ó. Se eu dividir 10 por 2, 10 por 2 dá 5, você não concorda? 10 por 2 é 5. E o resto é quanto? É zero. Se eu dividisse 20 por 2, 20 por 2, o resto, 20 por 2 dá 10, mas o resto é zero. Então a gente usa o percentual ali para pegar o resto. Ficou claro agora? Não, sim. Deu para entender, né? Então a gente está pegando ali, eu estou E se eu procurando quiser usar, se eu não quiser usar a divisão, a multiplicação funciona do mesmo jeito, né? do mesmo jeito, do mesmo jeito. Mas, não, deixa. Não, pode perguntar. E se eu não usar número inteiro? Ele vai fazer a mesma coisa. Se você colocasse ali um valor, por exemplo, 2,5, imagina que eu estou colocando o valor 2,5. Ele vai dividir. Nesse caso específico aqui, ó, nesse caso específico, eu não estou usando o meu número, nem minha variável número como inteiro. Se você colocar qualquer valor que não é inteiro, ele não vai aceitar. Ele só vai pegar inteiro. Mas se porventura eu fizesse uma divisão de algum número não inteiro, fosse um float em vez de um int, o que ele iria fazer? O resultado ia ver se o resultado ia dar zero ou não. Se você dividisse, por exemplo, 10,5 por 2, 10,5 por 2, ele vai fazer o quê? Ele não vai dar zero, ok? E aí, o resultado final ficaria diferente de zero e não daria par, entendeu? Certo. Então, ele faz a mesma história. Aqui eu só pego o resto. Aqui é só pegar o resto para saber se ele é par. Basicamente é só isso. Mas relacionado ao operador if, ficou claro? Deu para entender? Ficou. Ficou claro, né? E o else? Vou mostrar ele agora. Vou mostrar ele agora para vocês. Tá. Vamos lá. Vou mostrar aqui, antes de mostrar o else, eu vou mostrar o fluxograma para vocês aqui. Basicamente é assim, ó. Teve a entrada, logo depois da entrada de dados, verificou lá, dividiu o número por 2, verificou se o resultado é igual a zero. Se o resultado é igual a zero, se ele é verdadeiro, ele imprime número par. Sai do if. Se não, se o resultado não é igual a zero, ele não faz nada. Não faz nada. Então, bom aqui, vamos entender uma estrutura de fixação. Deixa eu colocar essa daqui, ó. Deixei isso aqui parado, vou mudar aqui minha tela que eu estou compartilhado lá para o Java. Eu quero saber o seguinte, o cara entrou com uma nota, deixa eu ver se eu tenho aqui o código dele. O cara entrou com uma nota do aluno, nota final do aluno, aí eu vou verificar se a condição é maior que 60. Se o cara tem
tem maior ou igual a 60, ele foi aprovado. Vamos fazer aqui para vocês verem. Deixa eu trocar aqui. Vocês estão vendo agora a minha tela do Eclipse? Sim. Tá, né? Tá tranquilo. Então, vamos lá. Esse aqui era aquele exercício que nós fizemos na aula passada. Vou deixar ele aqui, que daqui a pouco nós vamos trabalhar com ele. Vou pegar um outro aqui. Fiel isso aqui. Vou criar um novo aqui para não apagar esse que eu já tenho. If. Estrutura aí. Criando ela aqui. A gente fazer do zero e fazer exatamente aquele que está lá no nosso comando. Deixa eu só copiar aqui o meu scanner para ganhar tempo. Olha lá. Então, tem o meu scanner. Tem que fazer aquele da nota? Eu vou fazer da nota, exatamente. Então, tá aqui, ó. Float, nota, CISO. Vou colocar sem o LN, eu acho que fica bonitinho. Informe a nota do aluno. Ok? Vai informar qualquer nota. Nota recebe leia.nextFloat, capturou a nota. Aí eu vou fazer aquela operação lá. Se nota é maior ou igual a 60, ele vai comparar, ele literalmente, ele vai comparar o valor que tem aqui dentro. Se esse valor é maior ou igual a 60, ele vai imprimir aprovado. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Olha lá. Vamos executar aqui para vocês verem. Tá rodando aqui, mas o computador tá um pouquinho lento. Aí, ó. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 30. Fechou? Fez nada lá. Por quê? Porque eu só tenho a condição do maior que 60. Não tem condição menor. Se eu colocar aqui 59, não fez nada, porque eu não coloquei a condição para tratar 59. Só está tratando o maior que 60. Mas, se eu colocar 60, ele mostrou aprovado. Se eu colocar 100, ele mostrou aprovado. Ok? Então, ele fez uma condicional aqui, ele pegou, tratou essa condicional. Se isso aqui for válido, se isso aqui for verdadeiro, ele entra nesse comando. Caso contrário, ele passa direto e não tem mais nada para baixo. Ok? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Voltou para o slide aí, gente? Voltou? Voltou. Beleza. É porque senão eu fico falando, tem hora que eu estava falando e estava mostrando uma tela e falando outra e a galera tá ficando meio perdida. Então, vamos agora entender o tal do else. O que é o else? O if é o se. Se condição é verdadeira, então vai fazer aquela operação. O else é se não. Se não for verdadeira o primeiro caso, vai para o segundo. Ok? Então, ele faz assim. O comando é assim. Ó, verificou. Se ele é verdadeiro, ele vai fazer o if. Se não, se o comando não for verdadeiro, ele vai para o else. Ok? Vamos lá. A condicional escreve assim. Tá aqui, ó. Se... Vamos lá de novo. Eu vou ficar repetindo muito isso. Eu fico repetindo o comando exatamente para vocês fixarem, tá? Vocês já começarem a acostumar com o termo. Então, aqui, ó. Se a condição é verdadeira, comando do if aqui, ó. Se a condição é verdadeira, ele vai entrar aqui nesse comando do if. Se não, else. Se ela não é verdadeira, eu perguntei se o cara tirou maior que 60. O cara tirou 49. 49 não é maior que 60. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai para o else. Aí vai executar o comando do else. Ok? Então, se o primeiro não pegou, ele pega o segundo. É verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Então, vamos lá. Outro detalhe. Lembre-se que nunca serão executados o if e o else ao mesmo tempo. Ok? Esse é um ponto que vocês têm que ficar muito atentos. Ele não consegue, de modo algum, executar os dois. Entrou em um, ele pula o outro, tá? Ele não é sequencial. Ele entrou em um, ele já sai.
Se você tiver if e else, vários if e else alinhados, e ele entrou em qualquer condicional, ele sai e não entra na próxima, ok? Olha aqui, essa condicional está fazendo o quê? É o mesmo código daquele anterior, basicamente ele verifica. Se o número dividido, resta a divisão por 2 é igual a 0, ele imprime par. Se não, ao else lá. Se não é par, só pode ser o quê? Ímpar, ok? Então, se não, ele pega a outra condicional. O fluxograma é assim. Verificou, dividiu por 2, verificou se o resto é igual a 0. Se o resto é igual a 0, o número é par. Se não, se o resto não é igual a 0, número ímpar. Pegou ali a condicional dele. Vamos fazer alteração. Vamos colocar lá. Ó. Nós já tínhamos, se a nota é maior que 60, está aprovado. Se não, ele vai fazer o quê? Reprovado. Voltei aqui. Está aqui. Else. Ciso. Reprovado. Foi a condição que eu coloquei ali. Ó. Então, vamos testar ela. Olha lá. Se a nota é maior ou igual a 60, se eu colocar 60, ele foi aprovado. Porém, se não, ao else, se não... Gente, sempre fala isso quando você estiver fazendo a operação. Sempre fala, fica fácil de você identificar. Ok? Sempre fala. Olha lá, se eu colocar 59, 59 é maior que 60? Maior ou igual a 60? Não, não é. Então vai para o se não. 59 foi reprovado. E se eu colocar 20? 20. 20 é maior que 60? Não. Então vai para o se não, vai para o else, vai mostrar reprovado. Ok? Então o if ele verifica, passou pela primeira condição, ele vai para a segunda, que é identificar o else. Porém, se eu tiver outros casos, como o caso aprovado, reprovado e exame especial, como é que nós fazemos? Nós usamos o que nós chamamos de if aninhados, ok? Você faz o primeiro if, se não, faz outro if, se não, faz outro if, se não, se. No modo português de falar é se não, se. Vamos ver como é que é a sintaxe desse negócio. É aqui, ó. Se a condição é verdadeira, então faz o comando if. Se não, olha lá, se não, if de novo, olha lá. Se não, se a condição é verdadeira, ele vai para o próximo. Se não é nenhuma daquelas, eu estou olhando aqui 3, tá vendo? Se a primeira condição é verdadeira, vamos lá, vamos repetir aqui, ó. Fez o teste. O teste é feito exatamente assim. Oi. Pode perguntar. Então, posso ter quantos if eu quiser. If e else que você quiser. Ou, na verdade, é else if, né? Else if que você quiser. Você pode alinhar 10 casos, 20 casos, 30 casos, não tem problema nenhum. Lembrando que o if alinhado, que é esse que fica if, else, if, else, if, else, if, ele entrou em uma. Você tem 10 condições. Entrou em qualquer uma delas, ele já sai do resto da estrutura. Ok? Mas ele pode entrar qualquer uma. Você pode ter quantos quiser. Não tem problema nenhum, não. Então, basicamente é assim, ó. If tem a primeira condição. Se ela for verdadeira, ele entra. Se não, pensa sempre assim, ó. Se não, se ela não for verdadeira, ele faz o teste de novo. Tá vendo que é outro teste? Else if. Gente, não existe else com o condicional sem o if, tá? É else if. Else if. Não é else condicional. É else if e a condição. Se não, se a condição... Aí faz o teste da segunda condição. Se ela for verdadeira, ele entra. Se não, aí esse último sinal ele não tem o if. Por quê? Porque se não for nenhuma da de cima e uma daquelas é como se fosse o resultado padrão. Testou todas, nenhuma funcionou, ele entra nessa última. Aí ele pega o else. Deu para entender, pessoal? Deu para entender, Luana? Alô? Deu certo? Deu para entender? Deu sim. Beleza, gente. Então vamos lá, vamos olhar aqui um outro exemplo. É parecido com aquele anterior, só que agora eu não estou fazendo divisão por zero, não. Eu estou só querendo saber se o número é positivo, se o número é negativo ou se ele é nulo. Então vamos lá. Entrou com o número, fez lá o leia, né? Capturou o número, aí verificou. Eu gosto sempre de falar em português, apesar do comando ser if, else if, eu gosto de falar português porque é mais fácil de vocês memorizarem, tá? Então vamos lá, na linha 15. Se o número é maior do que 0, imagina que o cara digitou 10. Número 10 é maior do que 0? É verdadeiro. Se é verdadeiro, então ele vai imprimir um número positivo. Imprimir o número positivo, ele já pula, ele nem entra no resto da condicional, ele já sai fora. Ele entrou em alguma delas, ele já sai. Então, imprimiu o número positivo e saiu. Aí executou de novo. Quando executou de novo,
o número foi, sei lá, vamos colocar menos 4. Aí o que ele fez? Verificou, número é menos 4 é maior do que 0? Não, não é. Então ele vai para o else. Aí depois ele tem um if de novo. Número é menor que 0? Menos 4 é menor do que 0. Então, entra na condição e imprime número negativo. Ok? Aí executou o programa de novo. Executou de novo, foi lá, colocou 0. Coditou 0. Aí perguntou, se número é maior do que 0? 0 não é maior do que 0. 0 é 0. Aí ele pula para o próximo. Se não, se número é menor do que 0. Também não. 0 não é menor do que 0. 0 é 0. Aí também não, aí vai para o else. O último else da linha 20. Se não, ele vai imprimir número nulo. Ok? Ele foi lá e imprimiu número nulo. Então, o fluxograma dele é assim, ó. Entrada, verificou se o número é maior que 0. Se ele é maior do que 0, ele imprimiu número positivo. Saiu do if. Imprimiu, tá vendo? Que ele saiu do if, ele nem continua. Ele entrou uma vez, ele já pula. Por mais que você tenha 10 condições, ele entrou em uma, ele já sai. Aí vai para a segunda. Não, ele fez o teste de novo. Número é menor do que 0? Se é verdadeiro, imprimiu o número negativo, saiu do if também. Se não, se ele não é nem positivo, nem negativo, ele só pode ser o quê? Nulo. Aí ele imprimiu nulo e saiu da condição. Saiu lá da condição. Ok? Beleza. Final, saiu do if. Então, aqui, ó. Eu vou falar do switch hoje não, tá, gente? O switch aqui é uma outra estrutura de if, mas eu não vou falar dele agora não. Vou deixar para depois. Nós vamos fazer o seguinte. Vocês já viram, vai acabar aqui o tempo, tá faltando 2 minutos. Eu quero que vocês ajustem. Vou voltar aqui para vocês verem de novo o meu código. Eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês coloquem essas condições aqui, ó. Se nota é maior ou igual a 60, ele vai imprimir aprovado. Se não, se nota é maior, se a nota é menor que 60 e maior que 25, você está entre 60 e 25, ele vai dar prova especial. Se não, se é menor que 25, ele vai dar reprovado. Ok? Aí eu vou mostrar aqui de novo. Opa, deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês. O meu código até agora só tem o if e o else. Eu quero que vocês coloquem o prova especial. Faz essa alteração aí. Eu vou fechar aqui. Vou contar aqui. Acho que esse comando é bem pequenininho. 5 minutinhos. Eu chamo de novo no mesmo link. Tá bom, pessoal? Quero que todo mundo entre aí no mesmo link. Beleza. Pra gente entrar aqui de novo. E aí eu faço a segunda parte. E na segunda parte nós vamos pegar esse exercício grandão que a gente tinha feito na aula passada, que ele tem aqui umas condições e tal, e a gente trabalha ele um pouquinho aqui para colocar a estrutura de decisão dentro dele. Ok? Ô, Vinícius. Oi. Deixa eu te falar. Qual que é o Eclipse mesmo? É porque eu estava usando um outro notebook e eu tive que instalar tudo no outro. Pode ser qualquer versão, tá? Pode ser qualquer versão. Essa que eu estou usando aqui é 2 de 2019, eu peguei a mais atualizada. Mas não tem problema. Se você for usar até uma versão antiga, não tem problema nenhum. Porque a parte que nós vamos trabalhar com Java, dentro do Eclipse, qualquer versão tem, entendeu? Então não tem nada que é complexo, biblioteca que é específica, nada disso não. Então pode ficar bem tranquilo. Qualquer uma que você puder instalar, essa mesmo está valendo. Ah, beleza. Tá bom? Joia. Obrigado. Valeu. Então falou, pessoal. Aqui, ó, 7h40, lá para 7h45 eu entro de novo. E aí todo mundo clicar no mesmo link que vocês estavam, fazendo favor. Valeu, pessoal. Tranquilo. Até daqui a pouquinho. Falou, pessoal.